Glória a Deus, nós estamos felizes, de verdade, em estar aqui com os irmãos. E o nosso Deus, Ele está aqui neste lugar, nesta noite, amém? E o lugar onde Deus está, ninguém sai do mesmo jeito como entrou. Ninguém. Vou aproveitar aqui, antes da gente abrir a palavra do Senhor e lermos, quero dizer para os irmãos o seguinte: nós estamos vivendo aqui alguns dias, eu não tenho nem palavras para explicar o que Deus tem feito em nossa vida. Abra sua Bíblia lá em Salmo capítulo 23. Eu vi aquela paisagem ali e Deus falou alguma coisa no meu coração aqui. Nós vamos Salmos capítulo 23. Aleluia, Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Isso aqui tu acha que você sabe de cor e salteado, né? Quantas e quantas vezes você não ouviu ou leu? Tem gente que, eu vi gente falando, vou rezar o Salmo 23. Já vi gente, crente falando, vou rezar o Salmo 23. E tem gente que faz isso mesmo. Vamos rezar o Salmo 23. Diz assim, vamos lá todo mundo junto? O Senhor é o meu pastor e nada Ele me faz refrigera ainda Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado por esta noite. Obrigado por cada um dos teus servos que adentraram a estas portas, Senhor. Tu és o nosso pastor. Aleluia. Tu és aquele que nos guarda, aquele que nos cuida. Senhor, nesta noite o laço quebrou e nós escapamos, porque estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Queira abençoar a minha vida e abençoar a vida dos meus irmãos. Fala conosco, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Podemos sentar, irmãos. Eu tinha separado aqui um esboço, mas não sei porquê, pastor, não consigo seguir esboço de jeito nenhum. Já fiz várias vezes, coloco no celular, mas não tem jeito, eu não consigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse trecho, eu fui semana retrasada, se não me falha a memória, eu fui dar uma estudada na origem desse texto para descobrir o porquê que o salmista falou dessa forma. E às vezes nós entendemos esse salmo de uma maneira errada, porque nós falamos, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, e às vezes não é verdade, porque muitos de nós estamos com falta de emprego, estamos alguns com problema de enfermidade, outros está faltando um olho, é cego, sempre está faltando alguma coisa, e a gente fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que no original, não é dessa forma que está escrito. No original, está escrito assim, o Senhor é o meu pastor e de nada sinto falta. Você sabe por quê? Porque aqueles que têm Deus, ainda que esteja faltando alimento na sua casa, ainda que você esteja desempregado, ainda que você esteja enfermo, você não vai se desesperar, porque você tem um Deus que vai estar cuidando de você. É isso que o trecho original queria nos dizer. Então eu fiquei estagnado, pastor. Eu falei, até eu, sabe? A gente pensa que pastor sabe tudo, nós não sabemos de nada. Talvez nós sejamos os menorzinhos de todos. É tanta coisa que tem na Bíblia, é tantos ensinamentos que tem por aí, que às vezes nós somos levados a rodas de doutrinas, homens que falam coisas que não são verdade, e a gente balança a cabeça, então diz amém, porque nós não examinamos as Escrituras. E a Bíblia diz que nós erramos porque nós não examinamos as Escrituras, e nela é o poder de Deus. O dia que eu falei para Deus, eu quero ver a tua palavra se cumprir em mim para eu poder pregá-la na frente, porque não adianta eu pregar algo que eu não esteja vivendo. E Deus me fez viver o que estava escrito na palavra. Eu fui para o deserto, passei quase fome, não cheguei a passar fome, mas eu olhava a minha despensa, não tinha nada. E sabe o que acontecia? Deus mandava.
Chegou um dia, eu estava com 20 reais no bolso. E como o pastor disse, não vá para a casa do Senhor de mãos vazias. Eu fui para a escola bíblica dominical, lá na Pão da Vida, Estela Mares. E cheguei lá, quando chegou na hora da oferta, vamos ofertar ao Senhor, eu falei, eu vou ofertar. Eu só tinha os 20 reais. E eram os 20 reais de comprar o pão da semana. Não tinha mais dinheiro, gente. Eu tinha perdido tudo. Para quem ganhava muito bem, tinha perdido tudo. Aí, eu falei, meu Deus, eu não troquei o dinheiro, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou para casa, eu compro pão à tarde, eu troco o dinheiro, quando chegar à noite eu coloco uns 5 reais lá dentro do envelope e entrego na casa do Senhor. E fui para casa, depois que terminou a escola bíblica dominical, cheguei em casa umas 2 e pouco, chegou um monte de irmã lá em casa, e começaram a colocar coisas em cima da mesa, era queijo, presunto, era frios, era tudo que você imagina, fizeram aquela mesa recheada. Não foi necessário eu sair para comprar o pão, porque elas trouxeram tudo. Eu falei, tranquilo, fiquei contente com isso. Aí chegou a noite e nós fomos para o culto, eu e minha esposa, nós fomos para o culto, chegou no culto, chegou a hora da oferta novamente. Vamos ofertar ao Senhor. Quando eu lembrei que eu não tinha trocado dinheiro, eu falei, Senhor, não troquei o dinheiro de novo, se eu der esse dinheiro, só tenho esse, eu não tenho mais. Mas aí alguma coisa falou assim, dá tudo que você tem. Você lembra da viúva? Mais ou menos isso. Peguei mas coloquei dentro do envelope, cheguei lá, coloquei lá dentro do gasofilaço e fui para o meu banco contente, feliz da vida, sem me preocupar. Cheguei em casa, dormi tranquilo, chegou no outro dia, amanhã, bem cedo, a esposa disse, bem, vai comprar o pão. Eu falei, estou indo. Quando eu falei, estou indo, lembrei que eu não tinha mais os 20 reais no bolso. Sabe, gente, quando você confia em Deus, não precisa se preocupar com nada. Não precisa se preocupar com nada. Quando eu falei, estou indo, eu falei, não tenho mais os 20 reais. Eu não falei para minha esposa que eu tinha dado. Quando eu falei, não tenho mais Deus, o telefone tocou. Eu peguei o telefone, atendi. Ô Eliseu, tudo bem? Eu falei, tudo bem, quem é? Tiago. Eu falei, que Tiago? Não lembra de mim não, rapaz? Você ficou no lugar do Rafael, teu filho, uma semana para mim, quando o Rafael foi embora, e ele ia me deixar na mão, e você ficou no lugar dele lá e me ajudou bastante. Eu senti de Deus, acabei de depositar 500 reais na sua conta. Para quem não tinha nada. Deus não fica devendo nada para você. Nada. A Bíblia diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia. E se confia, é uma entrega total. Confia nele e o mais Ele fará. Agora, se você ficar meio na dúvida, esquece, você não vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida. E nós temos vivido isso nesses últimos dias. O salmista falou assim, olha, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Gente, não é desse jeito que vocês estão vendo aí, não. Eu fui procurar a fundo, pastor, para ver a história. E quando ele fala assim, olha bem o que a Bíblia fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não é desse jeito que você está vendo aí. Quando eles saíam do aprisco, que eles deixavam o aprisco, e para ele se alimentar, ele tinha que sair 4 quilômetros, andar praticamente no deserto por um caminho estreito, e atravessar até chegar a um lugar onde tinha uma moitinha aqui, outra moitinha lá na frente, outra moitinha lá distante, não era verde desse jeito não. Mas o salmista diz assim, que Deus nos leva a pastos verdejantes, Deus não deixa você passar necessidade. É isso que ele estava tentando explicar. E aí eu fui a fundo, fui pesquisar e comecei a olhar versículo por versículo. É longo o negócio, se você for ver o estudo aqui, é longo, é bem longo mesmo. Leva-me junto às águas tranquilas. Você sabia que naquele lugar, naquela época, o Davi sabia que ele tomava conta de ovelhas, né? Naquela época, eles, quando chegava na beira do rio para dar água para as ovelhas, se estivesse ventando muito e as águas estivessem agitadas, as ovelhas não bebem água. Ela morre de sede, mas ela não bebe água porque ela tem medo. E ela não bebia. Era necessário que o pastor fosse lá, pegasse uma cuia ou uma moringa e levasse até a boca da ovelha para que ela bebesse água, senão ela iria morrer de sede. Por isso que o salmista falou, ele me leva às águas tranquilas. Só Jesus pode fazer isso. Ainda que esteja caindo o mundo, ainda que a situação nossa seja difícil lá fora. Estou desempregado, estou passando por isso. Fica firme com Deus, porque aquele que está com Deus de nada tem falta. Quem já leu o Salmo 91? Aquele que habita a sombra
descansará. Pula um pedacinho. Debaixo das suas asas estaremos seguros. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas tu... Eliseu foi lá no meio da boca do rio, atravessando, tinha um monte de prédio, e de repente começou um tiroteio. Eu escutava a bala passando do meu lado, assim, passando do meu lado, e o tiroteio, e eu falei, agora eu corro para lá, corro para cá, vou para frente, vou para trás, e não sei, porque tinha gente atirando para tudo que lado, eu estava no meio. E aí eu entendi, quando a palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí eu saí, eu fui comprar mel, porque eu estava com um problema na garganta, e me ensinaram a fazer um remédio com mel, e eu fui atrás de mel, só tinha no mercadinho lá em cima, e eu não sabia, não conhecia direito o bairro, e eu entrei lá naquele bairro, e quando cheguei lá, eu parei o carro, e já saiu uns meninos com revólver assim na minha direção, apontando para a minha cabeça, e dizendo, qual é que é, coroa? Eu olhei para ele e falei, é nós. E continuei andando, fui embora, passei, quando eu falei, nós, eu não entendi nada, eles guardaram as armas, eu passei direto, fui lá, comprei o mel, voltei para dentro do carro, e depois eu falei, meu Deus, é nós, que palavreado é esse? Eu estou falando que nem os nós, que nem os camaradas da rua. Aí de repente veio a vozinha escrita assim, é nós mesmo, é Pai, Filho e Espírito Santo que está junto de você. Sabe, Deus disse assim, ó, eu não vou deixar você sozinho, eu vou voltar. Ele mandou, ele enviou o Consolador e está conosco todos os dias. Por isso, toma cuidado com aquilo que você está fazendo, porque tem um Deus que está dentro de você, ele sabe tudo que você está fazendo, tudo. Ah, porque não adianta fazer nada errado, que ele sabe de tudo. Esconde do pastor, pode esconder. Esconde da sua esposa, esconde do seu marido, de quem você quiser. Mas de Deus você não pode esconder nada. Esse próprio salmista diz assim, ó, se eu pegar a minha cama e for lá mais o profundo do mar, lá no céu, e lá nas águas, eu sei que o Senhor também está lá. Então não tem como você se esconder de Deus, não tem jeito. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão nos 4 cantos, olhando todas as coisas. E às vezes a gente fala assim, ser crente não é difícil não, gente. Quando você se colocar na presença de papai e falar, Deus, toma conta da minha vida. Eu quero andar segundo a tua vontade. Olha, coisas incríveis começam a acontecer. Você começa a viver aquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, e colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Eu fui num velório, fazer um velório esses dias de uma vizinha lá, e já aconteceu isso já comigo 2 vezes. O pastor conhece uma das pessoas que faleceu, o pastor apóstolo Miguel falou, vai lá fazer o velório para mim, que eu estou na ilha, não dá para mim ir. E eu fui, quando cheguei lá no velório, entrei dentro do quarto, tinha da sala onde estava sendo velado, tinha o caixão, e ninguém mais, a família estava toda para fora, e o presbítero Geraldo estava encostado no muro lá fora também. Eu falei, Deus, eu vou mandar esse homem levantar desse caixão. Gente, falei com toda convicção, falei, Deus, eu vou mandar. Eu lembrei que quando Jairo chegou lá, Jesus falou assim, sai todo mundo fora. Entra só Pedro, Tiago, João e os pais, mais ninguém. Eu falei, Deus, eu estou vivendo naquela mesma época, não tem ninguém aqui, só está eu e o senhor aqui, esse homem deitado no caixão, eu vou mandar ele levantar. Aí de repente eu fui lá fora e falei com o presbítero Geraldo, falei, presbítero, vou mandar aquele homem levantar do caixão. Ele falou, não faça isso! Eu falei, por quê, presbítero? O homem está com hérnia, está com não sei o que na vista, está com diabetes, está sofrendo, ele está indo para o descanso, está querendo que ele continue sofrendo, deixa ele ir embora. E aí quando foi nessa semana retrasada, a gente foi fazer esse velório aqui, da vizinha, tive o mesmo sentimento. Falei, eu vou fazer essa mulher, uma jovem, não era nem velha agora, era jovem, levantar do caixão. Aí a mãe da menina, a única que estava forte no velório, abriu a boca e falou, gente, não é para você chorar. Eu sou a mãe, eu vi a hora que ela levou a facada, eu vi tudo, mas Deus está... Não chores. Aí passou a palavra para mim, nós pregamos a palavra, falamos sobre o velório, mas na verdade no velório, a Bíblia diz que é melhor você estar num velório do que numa casa que tem festa. Porque quando você está no velório, o homem sabe ele que é o destino dele. E ali nós fizemos um apelo, pelo menos que eu contei, que estava lotado, dentro e fora, 6 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Fora as que eu não vi, que estavam lá fora. Ou seja, Deus, Ele age através da sua vida. E que está escrito, colocarão a mão, expulsarão demônios, pegarão serpentes. Tudo isso nós já vivemos. Porque Deus cumpriu a palavra dEle na minha vida.
e eu tenho que cumprir a vontade dele aqui na terra enquanto eu estiver aqui, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O salmista falou assim, olha: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Gente, quantas injustiças nós vivemos aqui na terra, quantas acusações, quantas coisas erradas acontecem com a gente aqui na terra, e o único que é capaz de nos justificar é Cristo, porque a Bíblia diz, sendo pois justificado por Ele, ninguém mais pode condenar, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, fazendo a vontade do Senhor. Agora, olha só que legal. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Logo a gente pensa assim, o vale da sombra da morte é que nós vamos morrer e vou passar uma doença, uma enfermidade. É logo que nós pensamos, mas não é isso. O vale da sombra da morte era um vale mesmo que existia naquele lugar, e existia um precipício muito fundo, e eles passavam naquele triozinho, o pastor na frente, chamando as ovelhas, e está escrito ali, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ele chamava as ovelhas, e interessante que elas iam em fila indiana, uma atrás da outra, porque se uma tentasse passar na frente, derrubava a outra dentro do precipício. Aí ele falou assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Agora vem uma coisa que todo mundo entende de maneira errada: a tua vara e o teu cajado me consola. Vocês sabem para que serve a vara e o cajado? A vara é para bater, e o pastor ele bate nas ovelhas. Quando ele pega uma ovelha meio rebelde, ele bate nela. E o cajado, quando ela cai no precipício, ele vai lá e laça ela pelo pescoço e puxa para cima. Então, quando fala tua vara e o cajado, é quando o pastor dá uma palavra aqui de exortação. Às vezes fala, esse pastor hoje está... É isso que vai nos consolar, a palavra de Deus. Você sabia que Faraó, ele se chamava o pastor de Egito? Você pode ver que na império de Faraó ele tem uma figura dele assim, com um cajado na mão e uma vara na outra, dessa forma. E todo juramento que eles faziam, ele pegava aquela impinge e colocava do lado aqueles dois símbolos. Você pode ver, olha lá, entra na internet e você vai ver. E ele fica segurando o cajado na mão e a vara na outra, porque ele achava que ele era o pastor do Egito. Nós só temos um pastor. Lá no capítulo 10 de João, Jesus vem falando assim, eu sou o bom pastor. Jesus vem falando, aqueles que não entram pela porta ou saltam o muro, esse não é ladrão e salteador. E o aprisco, gente, sabe como que é o aprisco? É feito de pedras, um rodinho de pedra bem alta, e só deixa uma portinha onde as ovelhas passam. Jesus falou assim, eu sou a porta, aquele que passar por mim achará pastagem. E você sabe quem é que ficava lá na porta? O pastor dormia na porta do aprisco. Às vezes vinha lobo, às vezes vinha leão, vinha urso para atacar. Ele ficava na porta protegendo. Ele, o bom pastor, dá vida pelas suas ovelhas. Ele ficava lá na porta do aprisco. Ainda que viesse o lobo, ainda que viesse o leão, ele falou, ninguém vai tocar nas minhas ovelhas. Ninguém. E ele ficava lá até que amanhecesse o dia, ele chamava elas para fora de novo, iam pastar, voltava, todo dia a mesma coisa, todos os dias. Sabe, Jesus é o seu bom pastor, ele cuida de você, todos os dias, ele cuida de nós. Amém? Só para finalizar, porque eu acho que o horário já foi, né? O pastor gosta de falar, né? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Vocês conhecem a história de quando Davi foi ungido a rei? Chamaram os irmãos, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Só tem mais algum? Não, tem mais um, está lá um ruivinho lá. Chamaram ele. E uma coisa interessante, Samuel disse, chama ele. E é o seguinte, ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. É assim que Deus faz com você. Ninguém senta na mesa enquanto você não estiver na sua posição que Deus te chamou. Ninguém. Deus tem uma mesa preparada na presença dos meus inimigos. Você sabe por quê? Porque depois que ele ungiu, os irmãos dele ficaram inimigos porque ficaram com inveja dele. E aí ele falou assim, na presença dos meus... Aí depois que ele escreveu esse salmo, dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus cuida de você.
Deus cuida de nós. Deus tem algo especial para as nossas vidas. Hoje é culto dos homens, né? Às vezes parece uma coisa assim meio monótona, porque o culto do homem é meio monótono mesmo, né? A mulherada chega aqui, faz uma agitação danada, e cantam, e dá testemunho, e se for lá na igreja, vocês vão sair assombrados, porque a mulher lá grita, viu? Dá cada glória a Deus lá, e eu gosto da glória a Deus também, para expulsar a capetada a quilômetro de distância. Então, sejam ovelhas, não sejam lobos. Sejam ovelhas. Em volta do aprisco havia espinhos em volta, para que nenhum bicho pulasse para pegar as ovelhas. Cercado, protegendo. É assim que Deus te protege todos os dias. Nenhum mal pode te suceder. Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal chegará à tua tenda. Porque quem te guarda não tosqueneja. Ele estava falando do bom pastor. O guarda de Israel, ele não dorme, nem tosqueneja. É o nosso Jesus. Amém? O nosso Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus.